turma, bom dia. Hoje já é quinta-feira, a gente já passou pelo feriado de carnaval. Olha, dizem que pelo menos aqui no Rio de Janeiro o ano letivo praticamente inicia depois do carnaval. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Espero que você esteja aí com bastante disposição e fique atento a todas as dicas. Em nossa aula de língua portuguesa, vamos hoje falar sobre a linguagem. Tenho certeza que você já ouviu falar bastante, né, sobre esse assunto. Antes, temos a correção das atividades que ficaram aí para você fazer no dia 15 de fevereiro. A questão número 1 era, né, totalmente aqui letras A, B e C, respostas pessoais. Você deveria colocar aqui, olha, os adjetivos, as palavras que fossem completar de forma adequada cada uma dessas orações. Na questão número 2, apenas, né, poderíamos colocar para esse nome os adjetivos tranquila, educada e estudiosa. Ainda na questão número 2, você iria aí empregar alguns adjetivos, né, para aqui no caso nós e ela. E aí observar toda essa regra de concordância, né? A característica, o adjetivo vai concordar aqui, olha, com o nome ao qual se refere, né? Na questão 3, você deveria fazer dessa forma, o time, e aí quando, né, vamos colocar aqui a palavra time, necessariamente o artigo vai ter que passar para masculino singular. Aqui o adjetivo, né, brasileiro, também mesma coisa, vai passar para masculino singular. Estava desfalcado. Tá? Tudo isso por causa dessas regras de concordância. Aqui trocando, olha, por jaqueta, então teremos que fazer também algumas alterações. E já fazemos isso, gente, na nossa fala, né, no nosso dia a dia, corretamente. São regras que nós já temos em nossa sabedoria, em nosso saber, né? Por conta da nossa vivência, por sermos falantes da língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouco sobre linguagem. Linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, né, informações. Então dizemos que linguagem é toda forma, tá? Toda forma usada pelos seres humanos para se comunicarem. E aí aqui eu coloquei, né, a pintura, né, um som do apito, um gesto. E aí a outra pessoa, as outras pessoas, né, vão interagir a partir do momento em que tiverem também, né, um certo conhecimento do sentido, do que significa cada uma dessas formas de comunicação. Então aqui se eu coloco, né, na minha mão esse dedinho, todo mundo já vai entender de acordo com o seu conhecimento, tá bom? Dizemos que são linguagem, toda forma utilizada para nos comunicarmos. A dança, né, também é uma expressão, uma forma de comunicação. Em alguns momentos, as cores, né, como a partir do momento em que se conhece, né, o que significa aqui, olha, o semáforo, as cores do semáforo, dizemos que temos aí uma linguagem, uma forma de comunicação. Também muito importante, né, aqui, olha, essa forma de comunicação, né, as palavras, no caso aqui, olha, a escrita, né, cuidado, cão bravo, também uma forma de linguagem. Existem 2 tipos de linguagem. A chamada linguagem verbal,
quando utilizamos as palavras como forma de comunicação. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. E aí eu posso, estar me comunicando através da minha fala de forma oral, e eu tenho uma linguagem verbal, porque estou falando, estou utilizando palavras oralmente, ou utilizando as palavras, através da escrita, tá? Pare, aviso, não pise na grama. Qualquer forma de utilização de palavras, nós temos a linguagem denominada linguagem verbal. Existe também a chamada linguagem não verbal. Lembro que nós vimos lá, nas páginas iniciais, existem várias formas de comunicação. Retirando apenas as palavras, todas as outras formas de comunicação são consideradas linguagem não verbal. Então, quando utilizamos outros meios comunicativos, tá bom? Exceto as palavras, temos linguagem não verbal. Então, gestos, sons, imagens. Aqui nós temos, a posição, aqui, olha, da mão, nos mostra que alguém está chamando, para próximo de si alguém. A partir desse gesto, nós temos uma comunicação. Não utilizei palavras, linguagem não verbal. Os sons, geralmente quando ouvimos, um sino tocar em alguns ambientes, eles têm algum significado, numa escola, num quartel, numa igreja. Então, esse som, a partir do momento em que ele comunica, também é uma linguagem não verbal. As imagens, temos diversidades de imagens em nosso meio, as mais variadas imagens, e a partir do momento em que observamos e elas geram algum tipo de comunicação, elas também são chamadas de linguagem não verbal. Uma forma também muito comum de comunicação são as cores. Aqui, olha, para todos aqueles que conhecem o esporte, alguns tipos de esporte, aqui o cartão amarelo ele tem um significado, ele carrega um significado. E aí o atleta recebeu ali o cartão amarelo, já sabemos qual é o significado. Houve uma comunicação através simplesmente dessa cor, do fato de se apresentar esse cartão. Então, linguagem não verbal. Outra forma, as expressões faciais. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Nossa expressão facial também comunica, tem esse poder de comunicar. Então, vemos aqui algumas formas, diferentes nas expressões faciais. E aí, a partir disso, o outro vai compreender, às vezes, os nossos sentimentos, alguma coisa que a gente esteja expressando. Então, todas essas são formas, de linguagem. Todas elas classificadas como linguagem não verbal. Lembrando, linguagem verbal apenas através de palavras. Linguagem não verbal, todas as outras formas, todos os outros meios comunicativos. Interessante é esse conceito, A partir da linguagem verbal e não verbal, nós temos também uma forma de comunicação chamada linguagem mista. Dizemos que a linguagem é mista quando há um uso simultâneo da linguagem verbal e da não verbal para a construção da mensagem. Então, utilizei ao mesmo tempo, quando dizemos simultâneo, há um uso simultâneo.
utilizei ao mesmo tempo na minha forma de me comunicar, linguagem verbal e também não verbal. Eu digo que temos aí uma linguagem mista. Aqui, olha, temos, né, as imagens e elas comunicam. As imagens são importantíssimas, né, para comunicar. Aqui, olha, só de observarmos essa imagem já nos vem uma informação à nossa mente. Já temos uma ideia, né, a respeito do que se quer comunicar. E as palavras vão ajudar nessa forma de comunicação. Talvez esclarecer melhor, né? Vão acompanhar dando mais alguma dica. Então, elas vão estar unidas, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Observei nesses dois usos simultâneos, linguagem mista. No seu caderno, você vai anotar, né, todas as atividades e vai realizar as atividades com bastante atenção, caprichando na sua letra, na sua organização. Aqui eu coloquei, tá, uma tirinha, mas você pode, né, desenhar se você tiver aí essa aptidão. Mas caso você não deseje fazer o desenho, você pode apenas, né, representar esse desenho de maneira mais simples e colocar essencialmente os balões, tá bom? Escreva em seu caderno as falas que poderiam aparecer na tirinha. Então aqui você vai observar a imagem, tá? Somente a imagem, lembrando, né? Somente a imagem, linguagem não verbal. A partir do momento em que se acrescenta, né, a fala ou a escrita, né, as palavras estão nessa forma de comunicar, nós já teremos uma linguagem mista. Então, a gente vai misturar aqui linguagem não verbal com linguagem verbal. Essa é a sua missão. E aí, assim como lá, né, no exemplo anterior, aqui, olha, essa parte escrita, essa parte que você irá criar, tem que estar de acordo com a imagem, tá bom? Sempre o papel, né, de uma é complementar, né, a informação, acrescentar, fazer com que essa informação seja mais bem entendida, mais bem esclarecida. Então, essa vai ser a sua missão, sempre com bastante cuidado aí com a letra, com a sua escrita. Na questão seguinte, eu coloquei aqui, olha, uma outra tirinha e ela já está com algumas informações em linguagem não verbal e outras em linguagem verbal. E temos algumas perguntas a respeito desses usos. De acordo com o que você aprendeu, você vai responder a essas perguntas com bastante atenção, tá? E aí, a essas afirmativas, desde as letras A até a letra D, você vai lendo com bastante atenção. Aquelas que você considerar verdadeiras, você vai marcar com X. E, na verdade, todas essas observações são muito importantes para que a gente tenha cada vez, né, mais clara que a nossa comunicação diária, a nossa comunicação em todas, né, em todas as áreas, em todos os ambientes, é sempre muito importante. A gente se comunicar de forma clara e objetiva, fazendo com que o outro possa sempre compreender, né, a nossa intenção. E aqui fica a dica para você, é muito importante fazer suas atividades com amor, né? Tudo que a gente aprende, toda a nossa vida em tudo, né, gente? Então é isso, vamos terminando aí nossa aula. Um grande beijo e até a próxima aula.